Os novos alvos de Bolsonaro, ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Comunistas! Por que esse ódio aos dois? Quais são os fatos, argumentos? E Bolsominion lá tem argumento? Mito, mito! Coluna do Garrone de volta, tudo bem, gente? Olha, tá rolando uma pressão, uma cobrança para eu gravar mais vídeos. Eu adoro a ideia, mas eu vou ter que rezar aí pro Deus Cronos para fazer com que meu dia dure mais que 24 horas. Eu tô até conseguindo manter essa batida de um vídeo editado por semana toda quarta-feira, você tem visto, né? E também tem a live do 4 Quartos toda quinta-feira, 8h30 da noite. Tô conseguindo, é o que eu tô conseguindo. Neste momento, a única maneira que eu consigo vislumbrar, assim, de ter mais vídeos é se você indicar esse canal pros amigos e pros inimigos também. Aí eu vou conseguir ganhar um dinheiro, abrir mão de uns jobs aí que pagam os meus boletos. É a única maneira, é mesmo. Chantagem feita, eu vou pro tema dessa semana. Não, mas é sério, se inscreve no canal, indica aí a coluna do Garrone pra alguém, pra um amigo. O Garrone sou eu. Eu também sou. Eu também. E eu? Aqui é o trabalho de uma equipe, como vocês puderam ver. Vamos lá, vamos começar. Olha a situação. Vou falar dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, os dois do STF. Num país normal, ministro do Supremo não é pauta. No máximo, na época da indicação deles para o cargo, rola uma sabatina, aí eles ganham destaque na imprensa. Num país em condições normais de temperatura e pressão, os nomes dos integrantes da Suprema Corte são absolutamente desconhecidos pela população em geral. E é assim que deveria ser, né? Aqui, as pessoas sabem os nomes e têm opiniões contundentes sobre cada um dos ministros. Nos Estados Unidos, não tem nem nada parecido com o que a gente tem aqui, tipo TV Justiça. Lá, só esse ano, em 2021, uma comissão do Senado aprovou uma lei para expandir a cobertura de vídeo dos julgamentos da Corte. Seria a primeira vez que os juízes seriam registrados por uma câmera durante a sessão. E lá a Suprema Corte é muito seletiva. Por ano eles tratam entre 100 e 150 casos. Eles pinçam ali esses casos entre os mais de 7.000 que chegam à Corte todo ano. No Reino Unido é outro exemplo aí da seletividade, menos de 100 casos por ano. Aqui no Brasil a gente sabe, tudo vai parar no Supremo. Tá rolando uma CPI, o depoente recorre ao Supremo para permanecer em silêncio. O presidente da Câmara toma uma decisão, um partido não concorda, recorre ao Supremo. Toda lei que passa, inevitavelmente, corre o risco de parar no STF. O ministro dá entrevista na TV, participa de live, de debate, se reúne com políticos. O nome do juiz está no noticiário o tempo inteiro. Desde 2002 tem a TV Justiça. 10 anos depois, a TV Justiça entrou na casa de todo mundo durante o julgamento do mensalão do PT, conhecido tecnicamente como Ação Penal 470. Quem não lembra, os mais velhos, né? Do então ministro Joaquim Barbosa. No imaginário popular, ele com a capa preta, assim, virou uma espécie de salvador da pátria, um justiceiro, um caçador de corrupto. Na época, será que Bolsominion, que hoje demoniza o STF, achava que a corte perseguia o partido da então presidente? Eles criticaram a condenação de Zé Dirceu, Delúbio Soares, José Genuíno. Eles denunciaram supostos excessos da Suprema Corte? Chamavam a corte de comunista? Não. Naquela época, o STF, para eles, fazia um bom trabalho. Virou comunista de 10 anos para cá só. Outra coisa que não mudou na cabeça dos bolsominions. Dirceu, Delúbio, Genuíno eram corruptos, bandidos. Tudo bem. Agora, e os outros partidos condenados no mensalão que hoje são protagonistas no governo Bolsonaro? Pedro Correia, Pedro Henri, do PP, Valdemar da Costa Neto, do PL. Hoje, esses partidos estão lá, com ministros no Palácio do Planalto. Ciro Nogueira, na Casa Civil, é do Progressistas, antigo PP, partido envolvido no mensalão do PT. Flávia Arruda, na Secretaria de Governo, ela é do PL, o partido que é presidido por Valdemar da Costa Neto, condenado no mensalão do PT. Lembra dele? Agora é bolsonarista. E tem ainda, não podemos esquecer, de Roberto Jefferson, do PTB. Um político que eu chamaria assim de pendular, né? Ele estava com o Collor, depois ele virou lulista e hoje está aliadíssimo com o bolsonarismo. Jefferson, também condenado no mensalão do PT. Será que para Bolsominion todos esses partidos foram injustiçados pelo STF? Menos o PT, claro. O PT é corrupto. Mas PP, PL, PTB foram com certeza injustiçados. Das duas, uma. Ou você tem que defender a decisão do STF, dizer que ela é acertada contra o PT, mas não contra os outros partidos, ou você tem que admitir que tem gente, pelo menos indiretamente ligada à corrupção, no atual governo federal.
Mas no discurso oficial não é nada disso. O STF é comunista e a gente esquece que ele condenou caciques do PT, esquece que os partidos condenados junto com o PT estão hoje trabalhando no Palácio do Planalto. É a verdade quântica do bolsonarismo. O STF é comunista? Sim e não. Na época de condenar o PT, não era comunista. Agora é, depois que os comunistas Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes entraram para o colegiado. Na verdade quântica do bolsonarismo, o STF estava correto ao condenar petistas no julgamento do Mensalão, agora não. Agora o STF, segundo o injustiçado Roberto Jefferson, é financiado pela China comunista. Sim, isso não é força de expressão. No vídeo gravado no dia da prisão dele, Jefferson disse que o STF é comprado pela ditadura chinesa. Mais do que isso, segundo Jefferson, o STF é um partido comunista. Essa é a pegada do discurso bolsonarista para incendiar aquela claque de apoio. A realidade não dá conta de explicar a complexidade brasileira. Dá um exemplo aqui. Como fazer um bolsominion entender que seu caro líder tem como ministra uma integrante de um partido cujo presidente foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no governo do PT? Como fazer um bolsominion achar natural defender um político veterano que hoje defende armas, a liberdade, é contra a velha política e contra a corrupção, sendo ele um condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva quando era aliado de Lula? Diante de verdades inconvenientes, a saída é recorrer à pós-verdade. Roberto Jefferson é honesto. Teorias da conspiração. O STF é um partido comunista. A mentira mesmo. As urnas eletrônicas são fraudadas. Ou dá para recorrer à destruição de reputações. O que vem à minha cabeça agora é a ex-líder do governo no Congresso que discordou do presidente e, a partir disso, começou a ser comparada a uma porca. Mas eu queria ir além. E aí, eu vou entrar de cabeça na pauta de hoje. Eu queria mostrar uma outra tática que eu estou vendo agora nesse mais recente ataque do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal. Acusar ministros de algo que nem é crime. Na lógica bolsonarista, isso é só um detalhe. É só repetir, 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 que algo trivial vira crime para eles. Não entenderam? Eu vou explicar essa minha ideia. Hoje o presidente é investigado 4 vezes no STF, tem investigação sobre a suposta prevaricação sobre irregularidades na negociação da vacina Covaxin, autorizada ali pela ministra Rosa Weber. As outras 3 são ali encabeçadas pelo ministro Alexandre de Moraes. São elas: a da suposta interferência do presidente na Polícia Federal, é um processo para apurar as acusações do ex-ministro Sérgio Moro de que o presidente tentou interferir na PF. Estava com o ministro Celso de Mello, que se aposentou, processo herdado pelo ministro Alexandre de Moraes. Tem ainda o que trata do vazamento de dados de inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre um suposto ataque ao sistema do TSE, e o ministro Alexandre de Moraes também incluiu o presidente no inquérito das fake news por causa dos ataques sem provas às urnas eletrônicas, naquela live bomba que de bomba não teve nada. Esses ataques também são apurados pelo TSE presidido pelo ministro Barroso. Bem, continuando. Para simplificar a história para o gado poder ali ruminar e assimilar toda a complexidade da questão, todos os indícios de vários crimes, todas as contradições, todo o cheiro ruim, todas as suspeitas de irregularidades, todos os tons de golpismo, tudo simplificado, e tudo não passa de uma perseguição de 2 ministros contra o presidente da República, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. E aí, com uma análise profunda como um Pires, os bolsominions tratam os 2 como ministros que teriam ali perfis parecidos. Não tem, né? Nesse vídeo não cabe muito me estender sobre as diferenças nos perfis dos 2, mas cabe destacar só que Barroso foi indicado por Dilma e Moraes indicado pelo Temer. E imagina você convidar Dilma e Temer para a mesma festa, então, assim, não precisa listar a diferença dos 2, eles têm perfis bastante diferentes. Eu vou me focar aqui na tentativa de Bolsonaro de destruir a reputação dos 2 com o mesmo argumento, acusando os 2 de algo que não é crime. Como reagir à enxurrada de investigações e supostos crimes com argumentos técnicos? Seria de bom tom, mas a gente está falando de Bolsonaro, o que ele faz? Ele ataca os seus 2 atuais alvos preferenciais. Argumento não funciona no bolsonarismo, né? O bolsonarismo funciona com a emoção das pessoas. Nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, vale tudo, como essa imagem aqui: Barroso e Moraes vão entregar o Brasil para o comunismo. Não sabia, não? Eu vi no Zap, então é verdade. Olha, o principal argumento contra Barroso e Moraes já saiu da boca do presidente e corre solto ali nos grupos.
O argumento é de que eles, ministros do Supremo, podem vir a condenar alguém, ou seja, tecnicamente transformar um cidadão de bem em bandido, sendo que eles, os ministros, já defenderam bandidos. Isso, no Brasil de Bolsonaro, é motivo de polêmica. Um ministro que já foi advogado ter defendido alguém que foi condenado por um crime é algo errado. Eu vou repetir, porque é meio louco que seja polêmico. O ministro do Supremo, no passado, foi advogado. E quando exercia essa função, teve clientes que eram bandidos. Chocado. O que é fato nessa história? Hoje o ministro Barroso defendeu o terrorista Cesare Battisti, que foi condenado na Itália, ganhou status de refugiado político aqui no governo Lula e acabou tendo a prisão decretada, fugiu para a Bolívia, acabou preso lá e levado para a Itália. Lá na Itália, o próprio Battisti assumiu a culpa pelos homicídios. O Barroso defendeu um assassino. A história do Alexandre de Moraes é outra. Teve uma reportagem do Estado de São Paulo em 2015. Na época, ele era secretário de Segurança do Estado de São Paulo. A matéria dizia que o hoje ministro aparecia no Tribunal de Justiça de São Paulo como advogado de uma cooperativa de transportes que é suspeita de ligação com o PCC. Moraes também chegou a ser advogado do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que você sabe, foi preso pela Lava Jato. Aliás, a última vez que eu fui ao Rio, eu vi ele no aeroporto. Nos grupos bolsonaristas, essa informação pegou. E eles fazem o quê? Apontam alguma irregularidade, uma possível irregularidade nas condutas dos advogados? Não. A crítica é pelo simples fato de eles terem defendido criminosos. No Brasil de Bolsonaro, pega mal, é errado, é criminoso um advogado defender um réu. É óbvio, mas vamos lá. Uma pessoa, pensa numa pessoa, qualquer pessoa, a pior pessoa do mundo, pensou, pior crime? Pois é, essa pessoa tem direito a um advogado. Isso é polêmico? Onde? No Brasil de Bolsonaro, né? Todo mundo tem direito a advogado, qualquer um. E isso não é errado, muito menos criminoso. E advogados defendem pessoas acusadas de crimes, muitas vezes crimes graves. Zero polêmica. Um exemplo. Um dos criminalistas mais competentes do Brasil é o Alberto Toron. Na lista de clientes dele, você tem ali o Aldemir Bendini, por exemplo, ex-presidente da Petrobras, indicado por Dilma Rousseff, o empresário Fernando Bittar, sócio de um dos filhos do ex-presidente Lula, o deputado Aécio Neves, ele defendeu o médium João de Deus, olha o crime, o juiz Nicolau dos Santos Neto, juiz Lalau, e também a Suzane von Richthofen. O que isso diz sobre o trabalho de Toron? Diz que ele é um dos criminalistas mais requisitados e competentes do país, só. E por isso as pessoas recorrem a ele. O problema é acharem que isso diz algo sobre o caráter do advogado. Olha, quando o bolsonarista Carlos Wizard apareceu na CPI da pandemia do lado do advogado dele, o Alberto Toron, você viu algum bolsominion questionando as credenciais de Toron? Se Carlos Wizard, um bilionário suspeito de participação no suposto gabinete paralelo da saúde do Bolsonaro, precisa de um advogado, ele vai buscar um profissional que tenha conhecimento na área criminal e, mais que isso, tem experiência em casos de grande exposição midiática e que, portanto, vai cobrar caro por isso. Nenhum problema. Carlos Wizard ter Toron como advogado em si não é um problema. Os ministros Barroso e Alexandre terem defendido quem quer que seja quando eram advogados não é um problema. Eu vou dar 2 exemplos hipotéticos. Vamos supor, sei lá, um advogado que defenda os interesses de um presidente de uma república. E você tem um ex-PM acusado de ser operador de um suposto esquema de peculato da família desse presidente. E aí esse ex-PM aparece hospedado numa das casas do advogado, desse presidente hipotético, que funcionava tecnicamente como um escritório. Alguém pode achar que uma família está protegendo a pessoa-chave na investigação na qual essa família está envolvida. O advogado do presidente hipotético pode dizer que não sabia que o suposto operador do suposto esquema da família, agora na presidência, está hospedado em sua casa. As pessoas podem achar que num encontro do presidente hipotético com seu advogado, eles falaram sobre o suposto operador do suposto esquema de peculato do presidente está ali hospedado na casa do advogado. Pode achar estranho? Pode achar, mas uma coisa não muda. O presidente hipotético tem direito a um advogado. O suposto operador do suposto esquema conhecido como rachadinha tem direito a um advogado. Pode ser até o mesmo advogado. De novo, todo mundo tem direito a um advogado. Eu falei algumas semanas, por exemplo, sobre o julgamento do Adolf Eichmann, né? Aquele nazista. O Adolf Eichmann, ele foi um oficial da Gestapo,
responsável pela logística da morte, do extermínio de milhões de pessoas, foi capturado na Argentina e julgado em Jerusalém em 1961. O nazista teve direito ao advogado. Sim, na democracia, qualquer um tem direito ao advogado. Mais um exemplo hipotético, bem hipotético mesmo. Um dos filhos do presidente hipotético também tem o seu advogado e tem todo o direito de ter. Esse advogado pode encontrar a esposa do suposto operador do suposto esquema de rachadinha da família do presidente hipotético, junto com a mãe do homem acusado de ser miliciano, chefe do suposto grupo de extermínio no Rio de Janeiro. Ele pode, à vontade, advogado do filho do presidente hipotético, pode encontrar quem ele quiser. As pessoas podem tentar ligar os pontos e tentar maldosamente dizer que uma certa família está ligada a um suposto grupo de extermínio no Rio. As pessoas podem fazer isso. Mas as pessoas podem questionar o direito de qualquer cidadão, seja ele quem for, de ter um advogado? Não. Ser advogado não é crime. Num Estado democrático, é indispensável o pleno direito à defesa. No Brasil de Bolsonaro, o fato de um advogado ter tido um cliente é usado para atacar a reputação de um ministro do Supremo. Agora, compartilhar advogado com um réu confesso de pegar dinheiro de funcionários públicos e usar para supostamente contratar assessores informais, tranquilo. Não é estranho. Como também não é estranho que um advogado de um político de estimação encontre numa casa afastada, em outro estado, a mãe de um suspeito de chefiar um grupo de extermínio e com a mulher do suspeito de operar um esquema de peculato que teria beneficiado uma família de políticos. Não, isso não é estranho, não. Ai, gente, quem não tem um amigo matador de aluguel, povo chato, né? Eu vou encaminhar para o fim com uma analogia. Você deve conhecer alguém que, quando era jovem, era muito bonito ou muito bonita. Aí a idade veio e a pessoa ficou feia. Aí se diz que a pessoa, naquela época, estava numa idade que se confundia a beleza com a juventude. Passou a juventude, passou a beleza. Ela não era bela, ela era só jovem. Eu vou trazer isso para o Brasil de Bolsonaro. A coisa é clara e está ficando cada vez mais clara. Quando o Bolsonaro apareceu no cenário nacional, ganhou a simpatia de muita gente. Tinha gente que apoiava por boa fé. Afinal, não queria mais um governo corrupto do PT e ele era liberal na economia. Teve gente que foi por inocência, não viu ali um aspirante a ditador que existia naquela alma, se é que ele tem alma. O tempo passou, acabou a era da inocência, Bolsonaro mostrou suas verdadeiras cores, como se diz em inglês. E acabou o argumento da boa-fé. O governo se mostrou incapaz para administrar a economia, vide inflação e desemprego, tem a crise sanitária, um governo no mínimo dos mínimos conivente com a corrupção, ele não é liberal na economia e é absolutamente inábil, para usar um eufemismo, na hora de cumprir a mera liturgia presidencial. E a cereja do bolo, ameaça de assim outro também dar um golpe. E as informações estão aí, são públicas. As pesquisas mostram, a maioria da população já se tocou e a crise econômica parece que vai acelerar esse processo iluminista na cabeça das pessoas. Quem sobrou? Não dá mais para alegar inocência nem boa-fé. Sobraram os cúmplices. Tá pesado, né? Eu sei que é difícil de admitir que errou, é constrangedor, as pessoas não conseguem pedir desculpas, não têm o dom do perdão. Então fica em silêncio, pelo menos, né? Fica em silêncio. Eu tenho acompanhado muito os perfis de notícia, como eu sempre acompanho, e sempre leio comentário. Eu sou aquela pessoa que acompanha grupo de Bolsonaro no WhatsApp, lê comentário em perfil de site de notícia nas redes sociais. E eu tô vendo que as pessoas estão menos ativas ali. Estão menos ativas porque tá faltando argumento, né? Tá faltando argumento. O argumento de que era nova política, e você tem um Palácio do Planalto ali com um centrão ali dentro, né? Na sala do lado. O argumento da corrupção também tá difícil, né? Tá difícil. O que a gente viu em relação à contratação de vacinas, a empresa com sede em Singapura, aquela coisa toda confusa, fora o desdém aos contatos da Pfizer, e o governo agora jura que está defendendo vacina, mas ao mesmo tempo o presidente Bolsonaro diz que as vacinas são experimentais e que muita gente morreu porque tomou coronavírus, aquela coisa louca. Então tá difícil de você encontrar argumentos no plano da realidade para defender o governo, então recorrem ao que eu falei, né? A pós-verdade, as teorias da conspiração, ou então só ao insulto. Os alvos agora são os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. É meio triste, né? Mas esse é o momento que a gente está. Eu estou pensando em dar uma guinada aqui nos próximos vídeos, tá, gente? Porque
tô falando muito Bolsonaro, né? Eu pensei em fazer vídeos sobre Afeganistão, porque eu costumava fazer vídeos só sobre assuntos internacionais, mas o que eu percebi é que as pessoas não têm muito interesse por isso. As pessoas querem saber do que acontece no próprio país, o que faz todo sentido, né? Porque a política, quanto mais próxima de você, mais importante se torna. Se a gente discutir a questão do Afeganistão, é algo tão distante da gente. Quantos afegãos você conhece, né? As pessoas sabem onde fica o Afeganistão? O que as pessoas sabem sobre o Afeganistão? Então, apesar de ser muito importante, porque revela ali uma briga entre cachorro grande, né? Dizia assim, não sei se fala mais assim, briga de cachorro grande. Desmorona aquele discurso de que dá para você implementar a democracia à força, aquelas coisas todas. Mas não sei se isso gera interesse. Então, eu acho que vou fazer uma enquete no Instagram. Me segue então lá no Instagram, eu vou jogar uma enquete para ver que caminho eu sigo para a semana que vem, tá? Para dar uma descansada dessa coisa de falar de Bolsonaro toda semana, vocês não acham? Ou não, vocês podem achar que fala de Bolsonaro, eu acho que tem que falar. Eu não sei, eu fico meio sem saber. Eu vou muito pela minha intuição, mas eu vou tentar tornar isso aqui um espaço um pouco mais democrático, tá? Eu não faço, isso é importante dizer, porque tem muitas pessoas assim, eu gosto de sugestão, mas não dá pra você assim, fala da questão do Chipre do Norte, ou eu não sei, pega uns países assim, a questão da Nova Caledônia, tipo, eu não sei nada da Nova Caledônia, se eu for ler sobre a Nova Caledônia, eu vou ter que parar minha vida para estudar sobre a Nova Caledônia, né? Não vou falar sobre os tigres tamis, não sei se é assim que fala, porque eu teria que parar a minha vida e tal. Então eu acabo falando sobre temas que eu tenho que estudar, temas que caem no meu colo e temas dos quais eu gosto de falar, né? Quando eu tinha um emprego de jornalista numa redação, aí você tem que escrever sobre o que pinta. O seu gosto pela pauta não é importante. Eu tenho pautas preferenciais, vocês já devem ter percebido os assuntos sobre os quais eu gosto de falar, mas eu vou fazer isso, eu vou jogar uma enquete lá no Instagram, tá? Para tentar ter uma ideia do que vocês querem. Porque eu tenho alguns assuntos assim que eu tô a fim de falar, eu quero ver a opinião de vocês, tá? Vou fazer uma enquete lá, acho que é uma boa. Então é isso, Coluna do Gaúcho ficando por aqui, não deixe de assistir o 44, tá? Toda quinta-feira, 8h30, tranquilo, muito maneiro. E também Coluna de Francisco. O Francisco tem um jeitinho todo especial dele, vocês já viram que no inverno ele fica mais fofinho. E você vai ver na Coluninha do Francisco um registro dessa fofura master do Francisco José. Quer assistir então? Coluninha do Francisco, sempre coladinho na coluna do Garrone. Tem mais algum recadinho? Não, eu acho que não. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo, tá? A gente se vê a qualquer momento ou na semana que vem aqui nesse espaço privilegiado do qual eu gosto muito. Tô sempre aqui, eu e toda a minha equipe. Tô aqui para bater esse papo com vocês, tá? Obrigado pelo carinho, curta, compartilhe, manda pros inimigos e pros amigos também. E se inscrevam, tá? Porque isso dá um ânimo. E se começar a pingar dinheiro na minha conta, eu vou ter muito mais ânimo e quem sabe vou ter condições de abrir mão de trabalhinhos para poder gravar vídeo aqui para a coluna, tá bom? Então é isso. Eu fico por aqui, a gente se vê a qualquer momento e maratona as colunas antigas. Já tem umas que estão mais atuais do que nunca. Estão mais atuais do que nunca, infelizmente, tá bom? Um beijo, tchau, até a próxima. Ó, gente, Francisco José tá num momento muito raro de ternura, não sei porquê. Mas olha aqui, ó. Vem cá, Francisco, dá a pata. Que isso, me dá a pata. Ó, ele aqui não para. Viu, gente? Olha que simpatia que ele tá. Isso é raro. Aqui, gente, ele tá muito... Gente, isso é muito raro. Isso aqui são imagens exclusivas do Francisco fofo. Aqui, gente. Que isso, Francisco? Que isso? Que ele faz isso, eu faço carinho. Ai, quer mais? Né, Franciscão? Quem é dono de quem, né? Quem é dono de quem? Ai, meu Deus. Pronto, tá bom. Tá bom? O que mais? Quer mais?